Você, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia em mãos. Você que tem a sua Bíblia próxima a você, você vai abrir a sua Bíblia aí no livro de Mateus. Se você tem a sua Bíblia, abra ela aí no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo de número 5. Se você tem a sua Bíblia, abra ela aí para você acompanhar junto comigo esta mensagem maravilhosa. Ontem, né, a live de ontem, Deus falou de forma extraordinária ao nosso coração, para que nós não venhamos pegar o exemplo de Tomé, né, mas que venhamos fazer a diferença, usando a fé para ouvir e acreditar, não usando somente a fé para acreditar se vermos alguma coisa, porque a fé, ela vem do ouvir. Então hoje Deus também vai falar de forma poderosa ao nosso coração. Lembrando, né, que hoje é o 6º dia do projeto de 21 dias de oração e jejum, aonde nós estamos clamando a Deus para trazer, né, sabedoria, conhecimento e respostas para as suas orações e também respostas para todas as suas perguntas. Então hoje é o 6º dia desse projeto de 21 dias na fé de Daniel. Então, cada dia que vai passando, né, a unção é mais poderosa, a resposta virá de uma forma extraordinária para a sua vida. Tá bom, gente? Irmã Joseildo, né? Peço orações pelos meus pais e por minha família. Estamos enfrentando uma luta travada. Só a mão de Deus para nos dar o livramento. Lê a mensagem, pelo amor de Deus, e ore por nós. Estamos desesperados. Irmão Joseildo, olha, eu peço ao Senhor para ficar com a gente até o final dessa mensagem. Por que eu peço para vocês ficar com a gente até o final da mensagem? Porque no final da mensagem, a gente vai estar fazendo a oração e consagrando o copo com água. E depois nessa oração eu vou orar por todos vocês, né? Eu leio o comentário de vocês e a oração a gente faz em cima dos pedidos de orações. Então fique conosco até o final dessa mensagem, porque no final da mensagem eu vou estar fazendo a oração e através dessa oração Deus vai manifestar o poder dele sobre a sua vida, tá bom, gente? Antes de eu ler a mensagem, tem 9 pessoas aqui na live. Gente, não esquece de deixar o seu joinha, é muito importante pra gente. Então clica aqui, ó, no xizinho, tá vendo? Tem um xizinho aqui, ó, você tá nos comentários, tá vendo? Você vai apertar no xizinho, é desse lado de cá, ó, no xizinho aqui, ó. Tem um xizinho aqui, ó. Aperta nesse xizinho e vai aparecer lá o joinha. Então aperta aí o joinha. Depois de você apertar o joinha, você clica de novo no chat ao vivo. Aí é onde é os comentários, tá bom? Irmã Rosimeire, boa noite, a paz, amados. A paz, irmã Rosimeire, Deus te abençoe. Lembrando, gente, se você ainda não é inscrito, né? Aproveitando que você apertou o xizinho aqui embaixo, você vai ver se você é inscrito. Se você ainda não é inscrito, vai estar de vermelho. Clique em se inscrever e não esqueça de ativar o sininho de notificação na opção todas, para que o YouTube, né, assim, mande notificação todos os dias quando nós entrarmos aqui ao vivo para falar de Deus e do amor dele pela sua vida. Livro de Mateus, capítulo 6, no versículo 5, diz assim a palavra desse Deus para esta noite, para este sábado. Diz assim o título da mensagem, que é o título dessa live. Como se deve orar? Versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Preste atenção. Nessa mensagem, Deus vai nos ensinar como nós devemos orar. Ele vai ensinar. Quem vai ensinar? O Senhor, pastor? Não, Jesus. E ele já começa assim, né? Quando orardes, não sereis como os hipócritas. Então quer dizer que os hipócritas também oram. Mas Deus não quer que a gente venha orar como eles. Lembre disso. Para você ver como que Deus ele fala de forma poderosa, né? Deus falou esses tempos atrás sobre os 2 fundamentos. Aquele que ouve e pratica, aquele que ouve e não pratica. Então a diferença, né? A única coisa igual é que os dois ouvem, né, a palavra. E aqui
a Bíblia fala que também os hipócritas também oram. Mas Jesus está dizendo para a gente não fazer como eles fazem. Escuta isso e presta muita atenção, porque Jesus vai te ensinar como você deve orar. E é assim: e quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Olha isso. Você que quer ser, recompensado por Deus, você que quer ser abençoado pelo Senhor Jesus, Jesus está dizendo para você: se você quer ser abençoado por Deus, não faça como os hipócritas. Por quê, pastor? Jesus está dizendo: os hipócritas, eles são assim, eles oram no meio de multidões. Ele ora para que pessoas ouçam. Eles oram para que pessoas vejam eles. Então, as pessoas estão vendo ele orar, as pessoas estão ouvindo eles orar. E Jesus, ele diz: os hipócritas, eles oram assim. E a Bíblia diz que eles já foram recompensados. Por quê? As pessoas que ouvem ele orar, as pessoas que veem eles orar, já automaticamente diz, olha, é uma pessoa de oração, é um homem de oração, é uma mulher de oração. Por que é um homem de oração, uma mulher de oração? Porque eu estou vendo ele orar, porque eu estou ouvindo ele orar. A Bíblia diz que essas pessoas já receberam a recompensa dos homens. Então, se alguém te ouviu orar, você já recebeu a recompensa. E a recompensa não veio de Deus, e não vai vir de Deus. Se alguém te ouviu orar, a recompensa não vai vir de Deus. Não vai vir. Porque tem pessoas que às vezes ela fala assim: ô pastor, eu sou uma pessoa de oração e todo mundo sabe. Porque as pessoas ouvem você orar. Porque as pessoas vê você orar. E a Bíblia fala que você já recebeu essa recompensa. Então as pessoas que te viram e te ouviram orar, elas já falaram que você é uma pessoa de oração. E Deus está dizendo: não seja como os hipócritas. Porque os hipócritas é que oram assim. Eles oram para que as pessoas ouçam eles orar. Os hipócritas oram para que os outros vejam que ele ou ela é uma pessoa de oração. E não é isso que Deus quer de você. Mas se você faz assim, Deus está dizendo: a sua recompensa já veio pelos homens. Mas se você quer que a sua recompensa venha de Deus, Jesus está te ensinando a orar. Não é Jefferson, não. É Jesus que está te ensinando. E ele diz assim, versículo 3, continuando: ele não quer que você faça como os hipócritas, mas agora ele vai te ensinar a forma certa de você fazer a sua oração. E qual é, pastor? Jesus vai te ensinar. Versículo 3. Tu, porém, ao dar esmolas, versículo 6, estou lendo o versículo de cima. Versículo 6. Tu, porém, quando orares, olha isso, Jesus te ensinando. Tu, nós que estamos ouvindo essa mensagem, ele está dizendo assim, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Ele está dizendo, e fechada a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, olha isso. Existe uma diferença muito grande entre aquele que Jesus ensina e o hipócrita. Porque o hipócrita, ele quer que as pessoas saibam que ele é de oração, ou ela é de oração. O hipócrita está querendo que as pessoas saibam que ele é de Deus, ou ela é de Deus. E Jesus está dizendo para você que não é assim que as pessoas vão ver. E se verem, você já recebeu sua recompensa. Mas Deus está ensinando assim, filho, quando você for orar a Deus, ao Pai, faz assim, entra no seu quarto e com a sua porta fechada, você vai orar em secreto ao seu Deus que está em secreto. Porque ninguém vê o seu Deus, ninguém vê ele. Então, se ninguém vê o seu Deus, você vai orar em secreto ao seu Deus. E o seu Deus que está em secreto, que ninguém vê ele, ele vai ouvir a sua oração.
Se você fechou a porta do seu quarto, é porque você não quer que ninguém ouça. Entenda isso. Você não quer que ninguém ouça. Isso é um exemplo de fechar a porta. Porque você não quer que ninguém te incomode, você não quer que ninguém ouça. Então, quando você fecha a porta, é porque as pessoas que estão do lado de fora da porta que você fechou, você não quer que ouça. Ou você também não quer que atrapalhe. E Deus está dizendo, quando você faz isso, Ele está dizendo que o seu Deus que está em secreto, e o Deus que você orou em secreto, Ele vai te ouvir. E Ele está dizendo que Ele vai te recompensar. Então existe uma diferença muito grande entre duas pessoas. Entre aquela que ora e quer ser ouvida e vista pelos outros, por outros homens, né? Ou por outras pessoas. E tem aquele que ora em secreto a Deus, porque ela quer que só Deus ouça. Porque o Deus que ela busca em secreto é o Deus que ela crê que vai recompensar. Então você tem que decidir o que você quer. Você tem que decidir. Você tem que escolher. E não é pastor que está te ensinando não, tá? Não é homem que está te ensinando aqui não. É Jesus Cristo, através da mensagem. É Jesus que está te ensinando. Se você vai crer, isso é você e Deus. Eu só estou aqui te ensinando. Se você quer continuar entrando no quarto, gritando para sua família inteira ouvir que você é crente, continua fazendo. Mas você não vai receber nenhuma recompensa de Deus. Nenhuma recompensa. Nenhuma recompensa. Porque para você receber a recompensa de Deus, você vai ter que entrar no seu quarto, fechar a porta do seu quarto e orar em secreto ao seu Deus que está em secreto. E o seu Pai que está em secreto e que vê em secreto o que você faz, Ele recompensará a sua fé. Então faça em silêncio. Faça em silêncio. E quer ver o exemplo que eu vou dar para você? A Bíblia diz que Ana, ela subia ao templo, né, para buscar a Deus. E a Bíblia diz que teve uma vez que ela subiu e ela buscava a Deus em silêncio. Pastor, o que é buscar em Deus em silêncio? Ela orava em Deus em pensamento. Só que quando ela orava em pensamento, a Bíblia fala que a boca dela se movia. Então aquilo que ela falava em pensamento, a boca dela se movia por aquilo que ela pensava, mas não saía voz na boca dela. A Bíblia diz que o profeta Eli, que era o profeta daquela época, né? Ele pensou que Ana estava embriagada, porque ela falava e não saía palavras, sua boca se mexia. Mas a Bíblia fala que ela estava falando com Deus. Ela estava conversando com Deus. E a Bíblia diz que aquela mulher saiu de lá com a vitória, com a resposta, com o milagre. Porque ela falou em secreto com Deus. Ela fez um voto em secreto com Deus. Ela clamou de todo o coração para Deus. Ela se derramou na presença de Deus em secreto. E Deus em secreto ouviu a oração dela, ouviu o voto que ela fez e viu as lágrimas dela e a amargura que ela estava sentindo naquele momento. Mas o profeta daquela época não entendeu nada, porque ela falava em pensamentos, mas só a boca dela se movia, mas não saía a palavra. Ao ponto que o profeta daquela época chegou e falou assim, ó, você está embriagada? Você bebeu? E ela disse, não, meu Senhor. Não me tenha por filha de Belial, né? Não me tenha assim. Eu não bebo, mas eu estou aqui me derramando na presença de Deus. Então o exemplo que eu estou te dando, gente, é exemplo na Bíblia. Não é exemplo que eu ouvi alguém fazer. Não. É exemplos da Bíblia. Agora, se você quiser continuar fazendo igual você faz, pastor, eu gosto de orar gritando, eu gosto de orar para que os meus vizinhos ouçam, eu gosto de orar para que a minha família que está dentro da minha casa ouça. Faz o que você quiser, o que você achar melhor. Mas aqui Jesus está te ensinando, se você fizer isso, você recebeu sua recompensa. Mas se você clamar ao seu Deus em secreto, o seu Deus que está em secreto, Ele vai te recompensar. Ele vai te recompensar. Porque o seu Deus é o único que consegue ler os seus pensamentos. Ouvir os seus pensamentos. É só Ele. Então o seu Pai em secreto vai te honrar. Ele vai te honrar. Então aqui ele está falando sobre sua casa, tá bom? Sobre a sua casa.
Diferentemente quando você se reúne no templo, é diferente. Aqui é a casa, a casa. Então entenda isso. Deus está te ensinando para que você não venha ficar orando e falar, por que eu não estou sendo recompensado? Por que o milagre não está acontecendo na minha vida? Por que eu não estou vendo nada mudar? Porque você está fazendo como os fariseus, como os hipócritas. É o que Jesus está dizendo ali, ó, hipócritas. Não ores e não sereis como os hipócritas. É o que Jesus está dizendo. É o que Jesus está falando. E continuando para terminar a mensagem, diz assim, ó, versículo 7. E orando, olha isso, tá bom? Olha isso aqui agora. É uma coisa que o crente gosta muito de fazer. Vou ler para você aqui, ó, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições. A pessoa gosta de ficar repetindo a oração toda vez, que às vezes a pessoa ela começa a entrar num conflito, que ela ora a Deus, ora, e ela está orando para que os outros vejam e não está sendo recompensada, porque a única forma de recompensar, ser recompensada, é fazer a oração que Jesus está ensinando. Por não ser recompensada por Deus, ela começa a repetir a oração, achando que Deus não está ouvindo ela ou não está ouvindo ele. E não é isso. Não é isso. Ele está te ouvindo, mas você também está querendo que outras pessoas te ouçam. Mas para ele te recompensar, você vai ter que falar diretamente somente com Deus. Só com ele. Mas a pessoa que não fala diretamente com Deus, ela começa a repetir a mesma oração. Ela começa a fazer o mesmo pedido para Deus. Como se Deus não tivesse ouvido. Como se ele tivesse surdo. E Deus não está surdo. Ele ouviu a sua oração. Mas outras pessoas também ouviram. Outras pessoas ouviram. E para você ser recompensada por Deus, só ele tem que ouvir. Só ele tem que saber. Só ele. E diz mais, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios. Então, quando você repete demais a sua oração, você é semelhante aos gentios. Porque eles que fazem isso. Versículo 4. Pastor, o que é o gentio, pastor? Olha aí, a explicação. A Bíblia já tem explicação por tudo, ó. Pastor, o que é gentio? Olha aí, ó. Por quê? Os gentios, ó. Porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. E Jesus está falando assim, e não é assim. Não é pelo seu muito falar. É pela sua obediência que você vai ser respondido. É por você ouvir o que Deus está te ensinando e você praticar. É por isso que você vai ser honrado. É assim que Deus vai te honrar. É assim que Deus ele vai trazer a recompensa para a sua vida. Então não seja como os gentios. Não fica repetindo oração pensando que Deus não te ouviu, não. Não faz isso. Porque os gentios que fazem isso, porque eles presumem, eles pensam que quanto mais eles repetir a oração, mais rápido vai vir a resposta. E não vai vir. É isso que você pensa. Mas não é isso que vai acontecer. Uma coisa é você pensar, outra coisa é acontecer o que você está pensando. Porque o que vai acontecer é aquilo que Deus determina. É isso que vai acontecer. E para terminar essa mensagem poderosa, diz assim, ó. Versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles. Então Deus está falando, não se assemelhe, não seja igual, não se pareça. Olha isso. Não se assemelheis, pois, a eles. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então Deus está dizendo assim, filhinho, não seja igual a eles, não. Fica repetindo como se eu não soubesse, ou como se eu não soubesse aquilo que eles precisam, ou aquilo que eles necessitam. Não se pareça com eles. Perdão. Por que, pastor? A gente não pode se parecer com eles. Porque Deus está falando assim, ó. Porque Deus, ele já sabe tudo o que você precisa, antes mesmo de você pedir para ele. Mas, pastor, por que ainda ele não fez? Não é porque ainda... A pergunta certa não é porque Deus ainda não fez. A pergunta certa é, por que você ainda não colocou em prática a palavra de Deus? Essa é a pergunta certa a se fazer. Porque às vezes você faz a pergunta errada. Por isso que você não teve resposta. Mas se você fizer a pergunta certa, você vai ter resposta. Então, não
fique gritando. Não grite. Tem pessoas que acham que ele vai ganhar a família dele ou dela gritando dentro do quarto. Orando, gritando. Não é assim. A Bíblia fala que a gente vai ganhar a nossa família sem nenhuma palavra sequer. Como assim, pastor? Nenhuma palavra sequer. Porque não é você que vai ganhar a sua família. Quem vai ganhar a sua família é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai convencer a sua família. É Jesus que vai salvar a sua casa, não você. Então você vai orar a Deus em secreto. E o seu Deus em secreto, que você clamou em secreto, vai te recompensar. Então entenda isso. Se você continuar gritando na sua casa, você já recebeu a recompensa. Você já recebeu. E a oração que você fez a Deus, que você esperava a resposta, não virá. Mas pastor, eu quero a resposta de Deus. Eu não quero a recompensa de homem. Então ore em secreto. Fale com Deus em secreto. Peça a Deus em secreto. E Ele vai te recompensar. Ele vai te recompensar. Não seja como os gentios, porque eles pensam que a repetição das orações dele será ouvida com mais rapidez. E não vai. Não vai. Porque a verdade é a palavra, não é o que o homem diz. A verdade é a palavra. A palavra é a verdade. Então não seja como eles, né? Não seja semelhante a eles. Porque a Bíblia diz, porque o nosso Pai, que é Deus, Ele sabe o que nós temos necessidades. Então todas as necessidades que você tem, sabe as necessidades? Olha, Deus, eu preciso de um trabalho para pagar o aluguel da minha casa. Deus, eu preciso de um trabalho para pagar a faculdade do meu filho. Deus, eu preciso de arrumar uma pessoa porque eu quero ser feliz, eu quero namorar, eu quero noivar, eu quero casar. Deus, eu preciso de dinheiro para comprar uma roupa. Deus, eu preciso de um dinheiro para abrir o meu próprio negócio. Deus, eu preciso disso. Deus, eu preciso daquilo. Isso aqui se chama necessidades. Então, tudo aquilo que você quer receber, que você quer ter nessa terra, se chama necessidade. E Deus, ele fala, o nosso Pai, que é o nosso Deus, ele sabe das nossas necessidades antes mesmo que nós venhamos pedir para ele. Então, antes de você pedir, ele já sabe. O que você ainda não sabe é que para você receber aquilo que você pede para ele, você vai ter que obedecer a palavra. Você vai ter que obedecer o evangelho. Porque os dois fundamentos é esse. Ouve e pratica. Ou você ouve e não pratica. E a sua vida continua do mesmo jeito. E você fazendo a mesma pergunta, por que minha vida não muda? Por que Deus não faz um milagre na minha vida, já que Ele é Deus? Ele é Deus. E Ele não vai mudar de ser Deus porque você acha que Ele não é. Ele vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. Não vai mudar. Não vai mudar. Para mudar, existe só um jeito. Obediência à palavra. Obediência ao evangelho. Essa é a fé que move montanhas. Essa é a fé que move o poder de Deus para a sua vida. Amém, gente? Então, no seu coração, você vai falar com Deus. Deus, eu não quero ser como os gentios. É o que Deus está ensinando hoje, né? Eu não quero ser como os gentios. Fala com Deus aí agora. Eu não quero ser como os gentios. Porque os gentios pensam que pelo muito repetir as suas palavras, ele vai ser abençoado mais rápido. E não é isso. Não é isso. Você vai ser abençoado na hora que você entender que quando você ora para Deus e fala com Deus em secreto, o seu Deus em secreto, ele vai te recompensar. Quer receber a recompensa de Deus? Fale com Deus em secreto. E você vai ver as maravilhas acontecer na sua vida. E você não vai voltar aqui para agradecer o pastor Jefferson, não. Você vai voltar aqui para dizer, eu coloquei em prática a palavra de Deus. E eu fiz como Deus me orientou pela palavra. E eu fiz como Ele me pediu. E hoje eu estou sendo abençoado. Deus está me abençoando, Deus está me dando vitória, Deus está me dando saúde, Deus está me dando alegria, Deus está me fortalecendo. Hoje eu tenho muita alegria. E você vai falar tudo pela obediência à palavra de Deus. Você crê nessa mensagem? Se você crê nessa mensagem, digita nos comentários assim, ó. Eu não serei como os gentios. Digita aí nos comentários. Desse jeito. Eu não serei como os gentios. Eu quero que você digita nos comentários. Eu não serei como os gentios. Porque vocês sabem. Então, se Deus ele deixou essa orientação,
é para nós não fazermos igual. Então a gente tem que fazer diferente. Então Deus está dizendo assim, ó, alguém pensou que chamar. Eu vou te explicar para você aqui melhor. Tem pessoas que ela pensa que para chamar a atenção de Deus ela tem que sair gritando. E Deus está mostrando para você, alguém tentou fazer lá atrás. E está na Bíblia. Alguém tentou fazer. E qual que foi a resposta de Jesus para essas pessoas? E já foram recompensados. Mas pastor, não quero ser recompensado pelos homens, não. Quero ser recompensado por Deus. Jesus também te ensinou hoje. Então fala com ele em secreto. Fala com Deus em secreto. E o seu Deus em secreto vai honrar a sua vida. Tá bom, gente? Ele vai honrar a sua vida. Digita aí nos comentários. Eu não serei como os gentios. E o que é o gentil, pastor? A Bíblia também já trouxe a tradução. Gentios é aquela pessoa que acha que pelo seu muito falar ou pelas suas repetições, a pessoa pensa que o milagre vai vir mais rápido. E não vai vir. A forma do milagre vir para a sua vida de forma rápida, ou no dia que Deus quiser, que a vontade de Deus, é através da obediência, a qual ele te ensinou. Entra no quarto, fechada a porta, fala com seu Deus em secreto. E o seu Deus em secreto vai ouvir a sua oração. E ouvindo a sua oração em secreto, ele vai te recompensar. Tá bom, gente? Essa é a fé, esta é a palavra de Deus